Este tutorial nós vamos demonstrar como utilizar esse site, Socrative. O endereço para chegar até ele é www.socrative.com. Acessando o site, tem dois modos de log, o modo estudante e o log como professor. Vamos acessar o log na forma de professor, depois faremos como estudante. Então, para ter acesso como professor, deve ter uma conta no site. Então, o professor pode se utilizar de uma conta própria ou então usar uma conta do Gmail. Clicando então, vamos voltar aqui, clicando em obter conta, preenche-se o formulário com os dados requeridos, passa para a segunda etapa, aí vem aqui umas segundas perguntas, vai para a próxima etapa e conclui. É bastante simples, não tem dificuldade. Nós vamos voltar, eu vou utilizar então a conta do Google. Por que a conta do Google? Porque ela interage com o meu e-mail, com o Gmail, ou então com o Google Drive. Algumas soluções ou resultados de questionários, por exemplo, podem ser gerados arquivos e acessados lá no Google, no Google Drive, como por exemplo em arquivos PDF, arquivos para o Word e assim por diante. Então, ela tem, o uso da conta do Gmail tem essa melhor versatilidade aqui. Então, para fazer o login usando a conta do Google, basta, então, vamos repetir aqui o procedimento, só para ver. Né? Vem aqui, clica, faça login no Google. Clica e acesse a sua conta. Inserida a conta, ele já vai pedir agora, na sequência, a senha. Lembrando que o Gmail pode ser configurado para ter um sistema de dupla confirmação, que é esse caso aqui, então ele demora um pouquinho mais, mas não tem dificuldade. Então aqui nós estamos num ambiente em que poderemos então realizar a utilização do sistema. Então pode ver que tem este login aqui, ou essa descrição aqui. Esse aqui vai ser a identificação do aluno quanto ao uso da sala. Então, quando você fizer o seu log, né, você acessando aqui, você vai ter uma especificação da sala. Ele cria um sistema padrão, mas você pode fazer essa configuração aqui. Então, vamos lá. Então, para você ter uma dica aí, para você queira fazer um teste de como está funcionando, vá no Mozilla, aperte a tecla Alt. Apertando a tecla Alt, abre o menu e peça para abrir uma nova janela, nesse caso, peça privativa, porque daí ela não vai acessar a sua conta, o site do Socrative que está em aberto. Obtendo então uma nova janela, eu digito Socrative novamente, só para a gente ver como ele funciona. Vamos voltar àquela tela que nós já vimos anteriormente. Então, nós verificamos aqui novamente os dois logins, professor e estudante. Numa outra janela, nós estamos aqui como professor. Então, vamos voltar à janela aqui privativa e vamos tentar fazer o acesso como estudante. Então, aqui ele está pedindo acesso de estudante, nome da sala. O nome da sala que o estudante vai colocar aqui, seja no seu computador, seja no seu aplicativo de celular ou tablet, tá? Vai ser este nome aqui, ó, tá? No caso aqui, PUC 2016. Vamos lá, deixa eu só fechar essa tela. Vamos lá e vamos inserir essa informação. PUC 2016. E vamos juntar. E ele diz: aguardando a próxima atividade começar. Porque eu não coloquei nenhuma atividade para ser feita pelos alunos, então ele fica nessa espera aqui. Voltando então à sala do professor, pode ver que apareceu aqui, vamos tentar dar um zoom,
pode ver que apareceu então a figura do número 1. Significa que eu tenho um aluno logado na minha sala. É aquele log que nós temos aqui nessa janela privativa aqui. Essa que está aguardando a atividade do professor. Né? Então, se eu sair daqui, né, eu vou sair da tela, a gente vai verificar que logo na sequência nós temos alunos 0 aqui nessa sala. Então, para alterar este nome de sala que tem aqui, que se você não escolher no momento da configuração da sua conta, ele vai colocar uma codificação totalmente aleatória. Para fazer a alteração, você vem neste menu Quartos, clica nele, né, e vai aparecer aqui o quarto padrão. Tá? Posso adicionar outros, mas nós vamos deixar neste quarto. Então, imagine que você queira dividir, por exemplo, em disciplinas. Você pode fazer essa divisão aí tranquilamente. Então, vamos fazer essa edição e vamos aqui trocar, vamos fazer uma atualização para o ano de 2017. Eu salvo e então retornamos lá para a nossa sala inicial e já podemos verificar então que o nome da sala alterou para PUC 2017. Vamos trocar de janela, vamos para aquela sala do estudante e na sala do estudante agora nós vamos repetir a PUC 2016, só para a gente ver o que aconteceu. Essa sala, ou esse quarto, como queira, ele não existe mais, né? Então ele diz, esse nome de quarto não é válido. Vamos alterar e colocar aquele novo nome que nós criamos. Vamos tentar e novamente ele vai dar a informação que está aguardando a próxima atividade começar. Então vamos retornar aqui à nossa sala de professor, nessa página de professor, né? E logo deve aparecer aqui o aluno número 1 aqui. Não apareceu. Vamos ver se atualizando a página apareça. Ainda não apareceu, mas agora chegou. Então, como a gente utiliza este sistema? Como podemos fazer uma atividade aqui interessante? Inicialmente, você tem que montar as perguntas ou o questionário. A pergunta de um modo individual. Então, você clica neste menu Quizzes. Entra em Quizzes e aqui aparece então os seus questionários. No caso aqui eu tenho diversos sendo utilizados, né, muito assunto envolvendo, por exemplo, falência e assim por diante. Então aqui há vários assuntos que eu utilizo aí com os meus alunos. Só que dá para ser organizado por quartos, né? Aqui está tudo junto, porque eu estou reorganizando, então eu juntei tudo numa sala só, mas futuramente já vou fazer um arranjo disso tudo. Bem, então quem inicialmente vai fazer o primeiro quiz aqui, ele não aparece nenhuma desses testes aqui embaixo. Quem já tem o teste, então basta clicar em algum deles, vamos pegar este aqui, e a gente pode então fazer algumas alterações nele, né? Voltar a editar, fazer alguma alteração, correção, coisa nesse sentido. Mas para quem vai criar o conteúdo, então ele vem aqui neste menu e vai colocar aqui um adicionar quiz. Então, criar novo. Eu posso importar de um outro quarto, mas vamos criar um novo aqui. Então eu posso ativar esse compartilhamento, esse código aqui eu passo para quem também tem o Socrative e ele pode puxar esse meu quiz. No caso aqui vamos deixar desativado e vamos dar um nome para o questionário. Então vamos colocar aqui este nome, né? Algo assim divertido, né? Já que o objetivo é só demonstração. Cultura inútil e afins. E aí eu vou escolher a forma de como eu quero as questões. Eu tenho três opções. Múltipla escolha. Então eu elaboro um enunciado da questão e coloco diversas respostas. Ou então eu faço uma afirmativa e o aluno escolhe se ela é verdadeira ou falsa.
E eu ainda tenho a opção de resposta curta, algo em torno de 200 caracteres. Vamos utilizar então o mecanismo da múltipla escolha. Então eu vou elaborar um enunciado da questão. Eu vou colocar aqui qual os nomes dos sobrinhos do Pato Donald. Então eu vou estabelecer as respostas aqui. Vamos colocar aqui que a resposta seja a resposta A, né? Huguinho, Zezinho e Luizinho. Esta é a resposta correta. Então eu marco ela qual é a correta. Eu posso ter mais de uma, tá? Eu posso estabelecer mais de uma resposta correta. Mas vamos deixar só uma, né? Vamos trocar aqui, vamos colocar uma resposta, né? Vamos colocar o Joãozinho, Pedrinho e Juquinha. Ou então, podemos colocar Zezinho, né, para criar um pouco de confusão, Huguinho e Julinho. Opa, Julinho. Podemos colocar então também Luizinho, Carlinho e Zezinho. Carlinhos, né? E vamos colocar Julinho aqui corretamente e o Joãozinho tem acento. Muito bem. Vamos colocar aqui nenhuma das respostas. Vai depender da criatividade de cada um. E aqui eu posso colocar mais uma afirmativa, mais outra, né? Ou posso eliminar, né? O padrão ele abre até a E. Você pode eliminar essa E e assim por diante. Daí, explicação. Então, se você escolher lá qual é a resposta correta e o aluno quer saber por que ela é correta, você coloca aqui a explicação, né? Então, nós vamos colocar aqui por que foram assim batizados. Tá? Esta é a explicação. Muito bem. Então, eu tenho aqui a pergunta elaborada, e eu vou, então, salvar ela. Eu salvo ela. Então, veja bem, eu tenho um questionário chamado Cultura Inútil e Afins. Já tem a pergunta número 1. Eu posso adicionar uma nova pergunta aqui. Para isso, basta eu fazer uma nova seleção aqui. Vamos colocar, então, agora uma de verdadeiro e falso, né? Vamos colocar lá. O Pato Donald é casado com a Margarida? Bem, até onde eu sei, ele ainda não casou, né? Então é falsa. Desculpe, aqui eu não posso ser em forma de pergunta, né? Eu posso ter que fazer uma afirmativa. Vou colocar uma exclamação que fica mais evidente. Então essa afirmativa é falsa, tá? Falso. Então aí eu vou colocar a explicação. Eu assinalo. Se for verdadeiro, eu assinalo verdadeiro. Se for falso, eu assinalo falso. Né? E vou colocar a explicação aqui, né? Então a explicação é um solteirão, certo? Salvo esta resposta aqui. Vamos colocar mais uma pergunta de múltipla escolha. Vamos colocar aqui. Qual a hortaliça preferida pelo Cebolinha? Então é uma pergunta. Nós vamos colocar aqui como sendo a resposta correta AB, né? Então, vamos colocar aqui a selga, certo? Vamos colocar aqui a resposta açulda, né? Ou então a mulda. E
nenhuma das afirmativas. Como eu não preciso, então, da questão E, eu venho aqui nesse X e elimino ela. Assinalo a resposta correta, isso aqui não existe, isso aqui não existe, né? E venho aqui e salvo. Muito bem. Eu posso adicionar para esse, então, nosso questionário aqui de culturas inútil e afins, uma resposta curta, né? Então, uma pergunta. Explique por que a Mônica bate no Cebolinha. E o aluno, então, ele vai poder adicionar a resposta, né? Então, respostas corretas, a gente pode deixar essa opção e podemos, então, deixar aqui a explicação. Então, a explicação porque é forte e o Cebolinha a provoca, né? Chamando de dentuça, certo? Então, aqui vamos deixar sem essa resposta adicional para vermos adiante. Então, salvamos aqui e nós temos, então, podemos continuar aqui, praticamente não tem limite, né? E podemos, então, dizer que está finalizado esse nosso questionário aqui de culturas afins inúteis. Se eu quiser eliminar, então, uma destas perguntas aqui, nós temos 4, basta clicar nessa lixeira aqui e ela é eliminada, né? Eu venho aqui, note bem, tem mais um salvar, então eu venho e salvo este questionário. Então, questionário salvo, tá? Muito bem. E aí, como eu faço, então, para que os alunos acessem este questionário aí, ou como eu submeto eles a um teste? Então, vamos lá. Então, está aqui o nosso questionário. Tá? Então, aqui eu fico nesta aba Quizzes, eu fico administrando os meus questionários. Eu posso compartilhar, né, esses meus questionários. Vou clicar aqui no caso, lembrando que esse cultura inútil e afins eu desativei compartilhamento. E esse aqui, então, ele tem um compartilhamento que é esse aqui, né? Então, eu posso fornecer essa informação para outras pessoas. Ó, partilhar este URL com os professores para que eles possam importar diretamente uma cópia deste questionário em suas contas. Então, pode ser muito corporativo, colaborativo. Então, basta eu enviar isso e a pessoa com essa informação aqui. Tá? Então, se você quiser ter o acesso, eu vou deixar ativado esse questionário do Código Fonético Internacional. Basta pegar SOC-24701159 e você vai poder copiar este questionário aí. Tá? Ele vai ficar ativo à sua disposição. Muito bem. Então, eu vou querer submeter aos alunos. Então, como eu faço isso? Venho em lançamentos aqui e vou, então, neste menu questionário. Clicando nele, pode ver que nós vamos encontrar todas aquelas nossas perguntas ou aqueles questionários que nós fizemos aqui, tá? Mas nós nos interessamos por este último aqui. Então, selecionamos o cultura inútil, tá? E seguimos adiante. Então, vou para o passo seguinte. Aqui você vai ter que selecionar essas 3 opções. Como funciona? O aluno, ao acessar a sala, né, quando eu seleciono esse feedback instantâneo, tão logo ele responda à pergunta, ele já tem a resposta, se acertou ou errou, e também aquela minha explicação, que nós vimos lá, por exemplo, que o Pato Donald é um solteirão, que aqueles são os nomes de batismo dos seus sobrinhos, né, que o Cebolinha come a selga, e assim por diante. Eu posso colocar aqui a chamada navegação aberta, onde o aluno ele responde a pergunta que ele quiser, volta nelas, edita e manda ao final. E por fim, e esse aqui é bastante interessante, é o ritmo do professor. Então, às vezes, você cria um questionário com várias perguntas
e você está lá expondo suas aulas. Quando terminou de colocar sua exposição, determine que o aluno faça a resposta. A próxima pergunta ele só vai responder a partir do momento que o professor novamente liberar para ele. Então, quem dita o ritmo de quando o aluno vai responder é o professor. Então, isso como um instrumento de acompanhamento da aula é muito importante. Só lembrando que este aplicativo ele pode ser utilizado pelo estudante num celular. Para o professor também, mas no celular é bastante interessante para o estudante. Pois bem, então vamos utilizar aqui o feedback instantâneo. Então ele já fez algumas pré-seleção. Exigir nomes. Eu posso exigir que o aluno, ao ingressar naquela nossa sala, ele coloque o seu nome. Tá? Veja que lembrando que nós temos aqui um aluno aqui que é da nossa outra aba que ainda está em aberto. Ele está aguardando a atividade do professor. Voltamos para a aba do professor aqui. Então vamos deixar que exigir o nome dos alunos. Perguntas aleatórias. Então, se você não for usar o ritmo do professor, porque não é um instrumento direto para a execução da aula, você pode colocar ela como perguntas aleatórias. Até para um aluno não colar do outro, né? Saber o que um respondeu o outro, principalmente quando dá o feedback instantâneo. Né? A ordem das respostas também pode ser aleatória, então veja que nós escolhemos lá uma situação que era a resposta A, numa outra situação a resposta B. Eu posso deixar isto aleatório, mas eu vou deixar desativado aqui. Tá? Mostrar as perguntas no feedback, quer dizer, o aluno tem o feedback e a pergunta aparece junto. E mostrar a pontuação final. É até interessante, se você quiser aplicar uma prova instantânea, e o aluno quer saber a nota que ele tirou, você coloca isso. Se você desativar isso aqui, ele vai fazer a pontuação final, mas só o professor terá acesso. Você pode deixar isso para o aluno. Então, selecionado essas opções e essas aqui, nós clicamos em começar. Né? Clicado em começar, aí o quiz já está sendo aquele quiz que nós criamos já será submetido aos alunos. Então eu vou clicar em começar e aí vamos lá para a sala do aluno. Então veja aqui, apareceu, tá? Apareceu aqui as nossas 4 perguntas, tá? E por enquanto não apareceu nenhum aluno na sala. Eu posso optar para ocultar ou aparecer o nome e mostrar ou não as respostas, o que eles estão fazendo ou não. Tá? Então nós temos um aluno, só que como eu estou exigindo que eles coloquem um nome, esse nosso aluno lá da outra sala ainda não apareceu. Tá? Então, só a partir do momento que ele coloque seu nome é que aparece. Então vamos trocar de sala e ver como o estudante ele se comporta. Então aqui ele está pedindo, veja que antes ficava aquele hexágono, né, oscilando, pedindo para iniciar a atividade do professor. Então o professor iniciou, né? Quando eu coloquei lá a atividade, o professor iniciou. Então ele pede aqui, digite seu nome. Né? Então vamos colocar o nome aqui de Maria. Eu clico pronto, né? Veja que eu coloquei as perguntas de ordem aleatória lá nas minhas opções. A primeira pergunta que nós elaboramos o quiz era a pergunta era quais eram os nomes dos sobrinhos do Pato Donald, né? Aqui apareceu a segunda pergunta, né? Se o Pato Donald é casado com a Margarida. Então, a resposta é falsa. Eu seleciono falso e envio. Antes de enviar, vamos voltar à nossa sala do professor, porque aqui o aluno deu o seu nome. Então, vamos lá à sala do professor e ver o que o professor pode ver. Veja, então, que a Maria apareceu aqui. Tá? A Maria ainda não lançou nenhuma resposta. Tá? A Maria não lançou nenhuma resposta. Então, nós vamos voltar para a sala do estudante, onde está a nossa virtual aluna, a Maria, e vamos enviar a resposta para o professor. A Maria, então, clicando aqui, enviar a resposta para o professor. Nós enviamos e aí já veio o feedback. Pergunta: o Pato Donald é casado com a Margarida? Falso. A explicação: é um solteirão.
ok, né? Então, eu acertei aqui, ó, tá? Houve um acerto. Eu coloco ok e vou para a próxima pergunta. Se eu colocasse aquela opção ritmo do professor, essa pergunta ia ficar no aguardo, tá? Só assim que o professor liberasse é que vier. Então vamos voltar lá à sala do professor e ver o que aconteceu. Veja, a segunda pergunta, que foi a primeira que apareceu para a nossa Maria, ela respondeu correto. Então ela teve 25% de acerto. Voltando então para a sala do professor, qual a hortaliça preferida para Cebolinha? Essa aqui era a nossa quarta pergunta, a última, né? Vamos fazer a seguinte simulação. Vamos colocar uma resposta que a gente sabe que é errado. Nenhuma das alternativas. Então, enviamos a resposta. Novamente vem o feedback e aqui vem o feedback. Olha, incorreto. Qual a hortaliça preferida pelo Cebolinha? A resposta correta é a selga. Tá? Veja, não apareceu aqui a explicação, que nós não colocamos na resposta. Tá? Lá ficou propositadamente separada, então faltou a explicação. Eu coloco OK e vem aquela pergunta aberta, lembra? Né? Explique por que a Mônica bate no Cebolinha. Tá? Vamos voltar à sala do professor. Veja, a terceira pergunta, nós colocamos a resposta errada. Veio aqui, ó, né? Veio em vermelho. Eu cumpri 50% da atividade, entretanto, eu já tenho uma resposta errada. Tá? Vamos continuar então com o nosso quiz lá com a nossa aluna Maria. Né? Aí eu coloco assim, né? Por que ele incomoda ela? Essa é a resposta que o aluno enviou. Então vamos lá enviar esta resposta. É uma resposta em aberto, né? De curta, uma resposta curta. Enviamos, né? Então, enviado, pergunta, explique por que a Mônica bate no Cebolinha. Explicação, porque ela é forte, Cebolinha provoca, chamando de dentuça. Então, o aluno já vai saber, olha, eu respondi mais ou menos isso, então mais ou menos, né, ou eu acertei a resposta. Muito bem, voltamos ao feedback aqui, melhor dizendo, na sala do professor, e o professor vai ter acesso, então, à resposta dela. Tá? Como você vai ver a resposta por inteiro, depois a gente demonstra. Então vai faltar a última pergunta. Né? Voltamos aqui na sala do aluno. Quais os nomes dos sobrinhos do Pato Donald? Então vamos colocar aqui que é o Guinho, Zezinho e Luizinho, certo? São essas respostas. Essa aqui é a correta e nós vamos enviar. Então, certo, você acertou, né? Aqui tem a explicação, que for assim batizado. Então aqui o nome dos três. Então, dá OK. Acabado. Aqui está um feedback. Olha, sua nota, você acertou 2 de 3, você teve 67% de acerto e tem uma pergunta que ela era em aberto, tá? Que ela não entra nessa graduação aqui. Então, o professor depois ele vai ter que pontuar aí de outro modo, que o sistema não contém isso, tá? Dou OK. Como eu cumpri a atividade, volta àquela situação original, né? Aguardando a atividade do professor. Voltamos lá à nossa sala do professor e nós verificamos que todas as respostas, 100%, foi respondida, tá? Foram respondidas. Então eu venho aqui e termino. Eu acabo com esse quiz clicando aqui. Aí ele abre essa tela e te dá as seguintes opções. Selecione uma opção abaixo para terminar a atividade e salvar os relatórios. Tá? Bem, eu posso clicar em obter os relatórios, ele vai fazer um download, ele vai dar um gráfico, caso você queira verificar graficamente como foi a estatística com vários alunos, ou para lançamento. Vamos escolher esse aqui, para lançamento. Então, nós viemos nesta sala aqui de resultados, né, melhor dizendo, na sala aqui de relatórios, e clicamos aqui. Então, o nosso Culturas e Afim ele está lançado aqui. Então, se eu quiser ter acesso de como foi as respostas, eu clico
nele, tá? Então, veja bem, relatórios e o último quiz que eu apliquei, tá? Então, eu vou novamente buscar esta informação aqui. Então, como eu faço, né? Eu clico aqui e obter relatórios. Como eu obtenho o relatório? Eu posso obter ele na forma de planilha do Excel, tá? PDF individual por aluno e PDF de questão específica. Então a gente seleciona aqui, vamos selecionar as três opções e salvar no Google Drive. Por isso que é importante você acessar esse aplicativo através da conta do Google, tá? Porque você pode salvar lá no Google Drive. Vamos usar essa opção aqui. Eu levei e ele diz aqui: foi adicionado um relatório ao seu Google Drive. Dou OK. Posso fazer novamente, vir aqui, né? Selecionar essa opção e pedir para que ele baixe, por exemplo, né, para o meu computador. Aí ele pede para salvar. Aqui ele vai abrir um arquivo compactado com todos aqueles arquivos lá. Salvo no meu computador e ele está salvo aqui numa pasta especificamente e depois eu abro. Isso aí a gente deixa para lá. Mas vamos então ao Google Drive. Então eu vou lá na pasta do meu Drive, aqui eu já abri previamente, e eu vou ver que existe uma pasta no meu diretório raiz chamado Socrative Reports. Abro ele e pode ver aqui, ó, aquele mesmo arquivo zipado que antes eu baixei nessa pasta, ele veio parar aqui dentro. Eu posso descompactar ele. Vamos pegar uma outra situação. Vamos retornar aqui. Vamos pedir para ele obter um relatório, mas nós queremos um relatório somente nesse formato, tá? PDF individual de aluno. E eu salvo lá no Google Drive. Salvei, volto lá ao meu Google Drive, já apareceu aqui o nosso arquivo, né? Ele veio já num formato, vamos abri-lo. E aqui nós vemos como o aluno respondeu o questionário, tá? Então veja que aquela resposta curta, ela está aqui. Explique por que a Mônica bate no Cebolinha. Porque ele incomoda ela, né? A resposta foi essa. Então, numa eventual correção, aí, se for uma prova aplicada por esse sistema, o professor tem prova de aluno por aluno. Tá? Bastante interessante nesse aspecto. Então, finalizando aqui, estamos aqui na página do Google Play, né? O que acontece? Então, quem tem aplicativos do Android, tá? Ele pode entrar no Google Play e baixar os aplicativos Socrative. Faz a pesquisa lá pelo seu celular, pelo seu tablet que use o Android e aí baixe o aplicativo. Então pode ver aqui que há um aplicativo chamado Socrative Student. Esse aqui para o aluno então responder, tá? E o professor pode lá na sala de aula, né, se ele deixar previamente preparado os quiz e tudo mais, utilizando seu computador, na hora de trabalhar na sala, ele pode usar este aplicativo aqui para o seu celular, tá? Então, assim, tem uma dinâmica muito boa, o professor não fica preso muitas vezes ao computador. Também os mesmos aplicativos tem lá no iTunes, para quem usa aí os aparelhos da Apple, o iPhone, iPad e iMac. Então é possível baixar esses aplicativos também para estes dispositivos aí. É isso aí, espero que tenha lhe ajudado e faremos alguns outros vídeos mais avançados sobre esta aplicação. Até a próxima!